Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vocês já ouviram falar do Holocausto Brasileiro? Bom, com certeza isso você jamais vai ver nos livros de história, mas foi um acontecimento terrível que ocorreu aqui no Brasil. Este local é mais conhecido como Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. E eu vou contar aqui alguns detalhes que são bem curiosos. E eu vou apresentar aqui todo o contexto que tange referente a esta história e o que realmente aconteceu. Ela foi considerada praticamente como se fosse a Auschwitz brasileira, onde ocorriam inúmeras coisas que ferem os direitos humanos. Beleza? Roda a vinheta. Bom, gente, para iniciar esse especial aí, com certeza eu vou tomar algum tipo de bloco do YouTube referente a direitos autorais. Justamente porque eu vou colocar alguns trechos aqui de um documentário, né? Vou colocar algumas imagens também referentes ao que aconteceu nesse Hospital Colônia de Barbacena. E muitas dessas imagens são realmente impactantes. Pois para quem não sabe, ocorriam coisas que fogem da nossa realidade. Eu vou contar um pouquinho dessa história aí para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, beleza? Bom, este lugar está localizado no estado de Minas Gerais, mais conhecido como Hospital Colônia de Barbacena, pois era um local durante décadas, né? Era um reduto de inúmeras pessoas que tinham problemas psiquiátricos, né? Mais conhecidos como problemas mentais, pessoas que não conseguem ter uma noção da realidade. Tanto que muitas pessoas que eram consideradas loucas eram enviadas para este local. E tem relatos, inclusive documentais, de que este lugar já passou cerca de 60 mil pessoas. E ela é uma história tão triste, mas tão triste que ela é considerada como se fosse um lugar, como um campo de concentração nazista, para vocês verem as barbaridades que eram realizadas neste lugar. Bom, realmente poucas pessoas aí que estão localizadas no Brasil devem conhecer essa história, justamente porque ela não foi muito bem propagada, né? Por quê? Porque ocorreram coisas terrivelmente com o ser humano, atrocidades que fogem da nossa realidade. Bom, vou colocar um pequeno vídeo aí para que vocês vejam a estrutura do lugar. E com certeza, se você ver todo o documentário, você vai ficar realmente impactado com a incrível capacidade do ser humano de fazer mal para pessoas que não têm habilidade cognitiva de saber o que é real e o que não é, né? Pois normalmente pessoas que têm problemas psiquiátricos, né, elas precisam de um tratamento convencional. E neste período, muitas pessoas que eram consideradas como loucas não eram tratadas com o devido cuidado. Muitas delas sofriam torturas psicológicas, torturas físicas, né? Muitas morreram até mesmo por falta de alimentação, para vocês verem o nível das atrocidades que o ser humano é capaz de fazer com o outro. Bom, já no ano de 1903, a cidade de Barbacena, ela ficou teoricamente conhecida como a Cidade dos Loucos, justamente por causa da inauguração de 7 instituições psiquiátricas, mais conhecidas como hospícios. E naquele período a cidade de Barbacena, ela tinha um clima bastante propício, né, para atender aquele tipo de pessoa. Era uma cidade bem pacata e bem tranquila para se instalar esses tipos de instituições psiquiátricas. E naquele período, muitas das pessoas que faziam esse tipo de tratamento, esses médicos, eles vinham do Rio de Janeiro, que teoricamente naquela época era considerada como uma cidade totalmente insalubre, né? E o que acontece? Essas pessoas, ao se instalarem na cidade de Barbacena, eles fizeram toda a administração e organização deste hospital psiquiátrico.
E o planejado era para ser realmente uma unidade de tratamento para pessoas que tinham problemas mentais, mas ela acabou se tornando um dos piores pesadelos de todos os tempos. A partir de 1930 que ela começou a se instalar, né, e começou a atender as pessoas. E isso acabou se estendendo até o ano de 1980. Para vocês terem uma ideia, toda essa estrutura desse manicômio tinha cerca de 16 estruturas independentes e cada uma tinha capacidade de atender um tipo de pessoa. E no caso, neste período, tinha cerca de 200 leitos e eles atendiam muito acima da sua capacidade. Então, muitas das estruturas deste hospital estavam totalmente superlotadas. E no ano de 1950 chegou um momento que tinha cerca de 5.000 pacientes. Inclusive existe um relato do Dr. Jairo Toledo, que acabou trabalhando neste lugar no período de 1950, né? Que em uma única noite chegou a morrer 17 pacientes. Para vocês verem o nível da atrocidade que isso estava acontecendo naquele período. E entre a década de 1960 e 1970 foi o período em que houve mais mortes neste lugar. E a partir daí ele foi chamado, mais conhecido como o Holocausto Brasileiro. E como havia um grande número de pacientes morrendo, né, eles tiveram que fazer um cemitério próximo do lugar, justamente para enterrar essas pessoas, né? E o que acontece? A partir do momento que começaram a ocorrer inúmeras mortes, este cemitério que foi construído foi chamado como Cemitério da Paz. Bom, eu vou colocar algumas fotos de toda a estrutura do hospital neste período para que vocês vejam o tamanho dele. Bom, gente, para vocês terem uma ideia, esta unidade que atendia esses pacientes específicos tinha que ter transtornos psiquiátricos, né? Só que o que acontece? Todas aquelas pessoas que não se adequavam às normas da sociedade eram recolhidas pela polícia, né? Ou por órgãos competentes e eram enviados diretamente para este lugar. Então poderia ser algum tipo de mendigo, algum vagabundo que estava sem nada para fazer, parado. Eles recolhiam e enviavam para este hospital Colônia de Barbacena. Então, para vocês terem uma ideia, cerca de 70% das pessoas que estavam naquele lugar não tinham transtornos mentais. Então, muitos dos pacientes que estavam ali eram alcoólatras, mendigos, amantes de políticos, prostitutas, crianças com problemas de epilepsia, homossexuais, vítimas de estupro. Então, todas aquelas pessoas que não se adequavam aos padrões normativos da época. E o pior de tudo, boa parte da população local deste hospital era de etnia negra. Então, toda a estrutura do Hospital Colônia de Barbacena acabou se tornando um depósito de pessoas indesejadas. E muitos deles eram separados por sexo, idade e características físicas. Para vocês terem uma ideia, um dos maiores escritores brasileiros, chamado Guimarães Rosa, quando ele visitou esse local, ele ficou impressionado com a capacidade das pessoas de fazer a ruindade, né? Pois ele acabou chamando aquele lugar de trem de louco. E após alguns anos daquela instituição, ela acabou se tornando basicamente uma estrutura como se fosse Auschwitz, num campo de concentração nazista. Justamente porque muitas atrocidades eram realizadas ali longe das autoridades competentes. Pois muitas crianças que acabaram se desenvolvendo naquele lugar, muitas delas jamais conseguiram falar, escrever, né? Justamente por causa dos incríveis acontecimentos que prejudicavam todo o seu desenvolvimento. Essa incrível comparação com o campo de concentração nazista foi justamente por causa que muitos deles eram obrigados a trabalhar, né, até mesmo sem roupas, a fazer trabalhos forçados. Muitos deles passavam fome e ficavam sem comer, né?
Muitos deles tinham que dormir no chão, em folhas de capim, né, pois eles não tinham toda a estrutura para alimentar tantas pessoas assim. E muitos funcionários tinham que lidar com torturas físicas, estupros e também torturas psicológicas desses pacientes. Às vezes eu passava 3, 4 lá em cima. Às vezes quando eu pegava o plantão também eu achava, levava. Você achava o quê? Achava os defuntos lá. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de passar 5 pacientes mortos. Trazia vela na bolsa, trabalhava 24 horas. Aí eu trazia vela pra botar na mão dos pacientes morrer de noite. Nós fizemos uma enfermaria lá embaixo, no fundo do Crispim. Tinha um quarto sobrando lá. Aí fizemos uma enfermaria ali, pra ver se salvava alguma coisa, né? A gente trazia leite de casa, fazia leite em pó, tentava colocar na boca, mas já tava no estado muito ruim mesmo. De repente, começou a vir uma canja branca rala, que servia pra caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de pacientes morreu por falta de alimentação. A enfermagem aqui não tinha nada, né? Tinha nada. Tinha aquela bacia ali, ó. Eu chamava de bacia fervedeira, que você fervia a seringa que seria pra todo mundo. Aqui tinha uma injeção chamada Benerva, que é um complexo B. Enfiava o que cabia na seringa, 10 ampulhas de Benerva, tudo, uma agulha desse tamanho, e ia aplicando de paciente a paciente. Hoje tudo é descartável, antigamente não era. E o pior de tudo eram as terapias de choque que faziam na cabeça dessas pessoas. Então imagina alguém que tem transtorno psiquiátrico sofrer esse tipo de atrocidade. Ela jamais vai se recuperar, não é mesmo? E muitos dos castigos que eram praticados contra essas pessoas era uma ducha de água gelada, né? Justamente para fazer com que elas obedecessem todas as ordens que os funcionários davam a eles. E devido à superlotação, né, muitos dos internos eles andavam nus, porque não haviam roupas para todos. E muitos deles dormiam no chão, como se fossem animais. E como a noite, né, esfriava, muitos deles eram expostos a temperaturas negativas. E uma das maiores atrocidades já registradas é que, como não tinha água encanada naquele período, muitos deles tomavam banho no esgoto e bebiam água de esgoto também. Quando eu tive acesso às fotos feitas dentro desse hospital em 1961 pelo Luiz Alfredo, eu fiquei tão impactada que eu não vi nenhuma daquelas fotos no hospital. Todas aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. E o fato de a minha geração não saber nada sobre essa história me deixou muito indignada. Como é que uma história como essa, como é que é uma das maiores tragédias do Brasil, acontecem diante dos nossos olhos e a gente não sabe nada sobre isso? Eu descobri que o Brasil desconhecia uma dessas piores tragédias. E todos aqueles pacientes que eram considerados como doentes terminais, eles eram abandonados para morrer. Então imagine o sofrimento de uma pessoa que já tem um transtorno mental, sofrendo ali para morrer. Então isso aconteceu diversas vezes neste lugar. Bom, gente, uma das coisas mais terríveis que já aconteceram ali foi referente às crianças que sofreram muito neste lugar. Pois mesmo elas tendo sido separadas em um pavilhão específico, muitas dessas crianças sofreram torturas psicológicas terríveis. Pois o mesmo tratamento que era realizado com os adultos, eles também faziam nas crianças. Bom, gente, eu não vou colocar fotos aqui de crianças, o que acontecia com elas nesse período, porque infelizmente o meu vídeo não vai acabar ficando muito tempo no YouTube, ele vai ser bloqueado, porque as imagens são realmente fortes. Mas dê uma pesquisada aí no YouTube, no Google Imagens, que você vai ver coisas incríveis. Dessa história é a situação dos meninos de Oliveira, exatamente porque eles tinham, ao contrário dos pacientes do Hospital Colônia, eles tinham algum tipo de deficiência física ou mental, e os pais sentiam vergonha desses filhos e encaminhavam esses filhos para um depósito de crianças chamado Hospital de Oliveira. E aí, quando esse hospital fecha, esses meninos eles acabam mudando de depósito e acabam sendo encaminhados então para o Hospital Colônia no início da década de 70. Veio mais de 100 crianças, acho que 140 crianças para cá. Veio um ano cheio. Vieram os 3 funcionários. Pega que o filho é seu. Pacientes que já não conseguia pegar, precisava 2, 3 pessoas, todos com alguma deficiência física, nem falavam. Era isso que tinha aqui. Uma das maiores atrocidades eram os relacionamentos, porque muitos funcionários se aproveitavam, né, de toda a fragilidade dessas mulheres e estupravam elas. Muitas dessas pacientes com problemas psiquiátricos tinham seus filhos neste lugar. O que ocorria ali também seria um famoso tráfico de corpos. Bom, como eles perceberam que o cemitério municipal que eles criavam estava sendo superlotado, o que eles fizeram? Começaram a vender estes corpos para universidades de medicina, né?
Pois, para quem não sabe, neste período era bem escasso você encontrar um corpo, né, teoricamente fresco, para que eles pudessem fazer estudos nos cursos de medicina. Então o que eles faziam? Todas essas pessoas que estavam doentes, que morriam, eles simplesmente vendiam esses corpos para que pudessem fazer experimentos, né, estudar anatomia. Se você cavar aqui, você vai encontrar ossos e ossos aí, né? O cemitério era uma cultura de que as pessoas não poderiam ser sepultadas junto dos chamados normais, né? Os suicidas, assim como os negros e também os loucos, tinham que ter um local para sepultamento. Pouco depois da criação do hospital, em 1903, já se fazia sepultamento no cemitério do Cascalho, depois cemitério da Paz, foi dado o nome. Esse cemitério ele é criado praticamente junto com a criação do hospital. E os corpos vinham num caixão improvisado e aqui julgava e levava o caixão de volta. Era enterrado, tanto se nós estamos aqui sobre ossos, entendeu? Seja pelo volume de pessoas que foram sepultadas aqui, que então a qualquer momento você vai encontrar ossos humanos aqui. No hospital, onde se tem relato que na época de frio chegava a morrer 60 pacientes, porque eles amontoavam, um protegendo o outro, um se protegendo e os de baixo morriam asfixiados. Chegou um ponto que o hospital teve que criar 2 enfermarias de intercorrência clínica, uma no departamento A e outra no departamento B, que eu apelidei isso aqui anticâmara da morte. Aí eu ainda, diretor, chego os moradores, os vizinhos começavam a queixar do cheiro, ou seja, então percebemos que a terra já não estava absorvendo a quantidade de mortos, então nós resolvemos encerrar o contrato e ele não mais permitia o sepultamento de pessoas aqui nessa instituição. É muito estranho você imaginar um hospital que já tinha acoplado a ele um cemitério, porque a expectativa do hospital não era curar, era levar essa vida até onde fosse possível para finalmente sepultá-la. No primeiro momento do hospital, as coisas funcionaram de uma forma diferente. Ele cumpriu o papel baseado na medicina francesa, pelo menos até a década de 30. É onde eu sempre afirmo que a partir do Estado Novo, o regime forte, né, as coisas começam a complicar dentro da instituição. A família, quando internava, ela não queria saber, né? Tem história, né, de famílias que internavam e mudavam de endereço ou de cidade para não receber ou não ter comunicado dos pacientes. Então morria, você não tinha como, às vezes, comunicar com a família, e quando comunicava, a família não tinha condições de vir buscar o corpo. Muitas vezes era cedida às faculdades. E para vocês terem uma ideia, cerca de 60 mil pessoas acabaram morrendo dentro dos muros deste lugar, pois muitos deles tentavam fugir, sofriam castigos devastadores, né? Justamente pelo fato de tentar a liberdade, pois alguns não tinham problemas psiquiátricos, eram simplesmente excluídos da sociedade. E quando houve um excesso, né, da oferta de cadáveres, o que eles faziam? Eles jogavam uma espécie de ácido nos corpos para que pudessem corroer toda a carne putrefata humana, né, para que eles pudessem posteriormente vender esses ossos para serem estudados. Olha que nível de atrocidade. E para vocês terem uma ideia, cerca de 1.800 corpos já foram vendidos para cerca de 17 universidades de todo o país, entre os anos de 1969 e 1980. Aí você começa a pensar, como que isso não foi denunciado, né? Tantas atrocidades acontecendo e nenhum órgão fiscalizador para ver o que estava acontecendo ali. Olha o nível de atrocidade das pessoas, né? Como que pode um ser humano ver o outro sofrendo, acontecendo torturas e ninguém fazer nada? Um dos principais trabalhos do repórter, quando ele vai contar uma história, principalmente uma história tão trágica como essa, é identificar as responsabilidades. E a primeira coisa que eu quis fazer quando eu entrei dentro do hospital e quando eu comecei a ouvir os sobreviventes, que pela primeira vez foram procurados, que pela primeira vez ganharam voz, eu queria que alguém me dissesse de quem era a culpa. E eu fiz essa pergunta centenas de vezes para centenas de pessoas que eu ouvi. E eu não conseguia chegar a uma conclusão, isso me incomodava muito. Até que um dia, uma das entrevistadas, uma das personagens do livro me disse assim, a culpa é coletiva, ela é de todos nós, é de toda a sociedade, porque todo mundo participou disso. E essa resposta, ela é uma resposta que importante, porque não dá pra, em nome da justiça, a gente cometer a injustiça de falar de um só nome. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio, 8 décadas em que passaram por lá
milhares de pessoas. A cidade de Barbacena convivia com essa tragédia. Os funcionários conviveram com isso. As famílias deixaram seus parentes lá. Então, assim, os médicos participaram disso de alguma forma. São muitas pessoas envolvidas. Para que uma tragédia dessa ela exista, ela aconteça durante 80 anos, é preciso que haja uma omissão coletiva. É lógico que a gente nunca vai poder tirar a responsabilidade do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro era o responsável por cuidar daquelas pessoas e o Estado falhou. Todos falharam com essas pessoas. Todos falharam com as 60 mil vítimas do Colônia. Bom, gente, a partir do ano de 1961, um fotógrafo da revista Cruzeiro, ele decidiu fazer algumas fotos do lugar. O fotógrafo chamado Luiz Alfredo. O que ele fez? Ele acabou visitando toda a estrutura do hospital e fez inúmeras fotos que foram publicadas nesta revista, o Cruzeiro. E muitas dessas fotos que foram publicadas são realmente estarrecedoras, devido ao nível de crueldade com o ser humano. A partir daí, o governador na época, chamado Magalhães Filho, ele acabou chamando, convidando um repórter para conhecer o lugar. E este repórter, chamado José Franco, ele ficou bastante impressionado com tudo que estava acontecendo ali. Bom, eu vou colocar algumas fotos que esta equipe de reportagem registrou para que vocês possam ver, beleza? Em 1961, são quantos anos? 55? É como se as pessoas tivessem desaparecido, nascido no mato. Foram 6 horas, eu queria ter ficado 6 dias. Mas eu acho que eu não conseguiria produzir muito mais do que isso. Se havia coisas piores, eu não sei. É como se fosse um pesadelo que eu tivesse vivido aquelas 6 horas. A emoção, a ficha caiu no dia seguinte, ali era só profissionalismo. Estamos num local com os vestígios, com a arquitetura, com as mesmas condições arquitetônicas da época. Aqui ó, essa parte aqui é aquela ali, ó. A porta, aqui ó, aquela parte ali e a janela, e a porta. É daqui pra lá. Realmente fizemos uma foto ainda no local quase que intacto, só esse envelhecimento faz parte da história, né? Já chegamos no local, é dos últimos. Quando terminar isso aqui, não restará mais evidência física nenhuma da época que nós estivemos aqui. De tudo que eu vi em 20 anos de profissão, nada se compara a isso. Essa é uma das coisas que eu fiz que marcaram mais. É isso. Mais nada pra falar. A partir de todas essas denúncias, foram apresentadas para a comunidade e muitas delas foram denunciadas, justamente pelo que estava acontecendo nesse lugar. Muitas dessas pessoas, devido às inúmeras torturas, muitas delas acabaram morrendo. E o que acontece? Houve um processo disciplinar justamente para averiguar o que estava acontecendo realmente dentro daquele hospital Colônia de Barbacena. Então, no ano de 1979, surgiu um outro documentário chamado Em Nome da Razão, do cineasta Elvecchio Raton, onde mostra toda a estrutura do hospital, onde são filmados todos os pacientes, como que estavam sendo tratados, e muitas das imagens são realmente impactantes. Então, muitos trabalhadores da saúde mental fizeram inúmeras denúncias, e levantou um grande debate com relação à estrutura psiquiátrica do estado de Minas Gerais. E foi necessário fazer toda uma reforma da estrutura psiquiátrica, o que acabou culminando deste acontecimento ser divulgado em outros estados também, pois isso não ocorria somente no estado de Minas Gerais, sendo que os outros estados também tinham hospícios onde alguns sofriam esses tipos de torturas. E devido a essas inúmeras denúncias, houve o fechamento somente desta unidade do Hospital Colônia de Barbacena no ano de 1980. Só que a partir daí eles começaram a pensar, e o que eles vão fazer com todos os pacientes que ficaram neste lugar?
Bom, muitos deles acabaram sendo enviados para suas famílias, outros ficaram lá para serem tratados de acordo com o que é realmente feito, né? Um tratamento específico para cuidar desse tipo de pessoa. Bom, mesmo depois dessas incríveis denúncias, né, o Hospital Colônia de Barbacena ele funciona até os dias de hoje, mas através de uma administração muito mais humana, né? Pois quem está cuidando da sua administração é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e conta com cerca de 160 pacientes que estavam daquela época até os dias de hoje. E atualmente se chama Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. E para ser transformada, né, em condições mais humanas, foram feitas algumas unidades, né, para que muitos desses internos possam morar, né, e ter condições dignas de viver. É como se a memória deles, afetiva, tivesse parado no momento do abandono. Eles tivesse sido congelada ali, no momento do abandono, quando os pais deixam eles ali e nunca mais voltam. Quando os sobreviventes puderam falar, é impressionante o impacto que isso teve dentro do Brasil, quantas pessoas se sentiram envergonhadas pelo tratamento que durante décadas e décadas foi oferecido para pessoas consideradas indesejáveis sociais, a forma indigna que o Estado brasileiro e que a sociedade brasileira trata e tratou essas pessoas, é uma herança que nos envergonha. Nós enfrentamos hoje um problema grave, que é a da judicialização e das internações por ordens judiciais, sobretudo, e na sua imensa maioria, para pacientes usuários de drogas, os dependentes químicos. Quer dizer, por essa via, você pode ressuscitar, não uma situação como essa, mas no fundo, uma certa destituição da humanidade de alguns pacientes. A gente tem que estar sempre lutando para que essas coisas não se reproduzam, não nesta intensidade. Não nessa intensidade, porque isso aqui realmente eu acho que nós avançamos. Acho que a sociedade não tolerará jamais milhares de pessoas nessa condição. A vigilância, ela tem que ser permanente. Bom, a partir do ano de 1996, acabou sendo inaugurado um museu chamado o Museu da Loucura, que seria em memória das vítimas, né, do Hospital Colônia de Barbacena. E essa instituição ela tem um acervo enorme, né, que conta toda a história dos primeiros hospitais psiquiátricos de Barbacena e do estado de Minas Gerais. Este local ele reúne textos, fotografias, documentos que comprovam todas as atrocidades que aconteciam naqueles lugares. E a partir do ano de 2014 e 2016, este lugar acabou passando por algumas revitalizações, né, justamente para atender uma grande demanda de pessoas que têm problemas psiquiátricos. E para vocês terem uma ideia, toda essa instituição já recebe cerca de mais de 1.130 pacientes. E nos últimos 18 anos eles já receberam mais de 140 mil visitantes. O livro O Holocausto Brasileiro. Bom, gente, a partir de todas essas denúncias que foram realizadas devido aos acontecimentos ao Hospital Colônia de Barbacena, foi criado um livro, né, chamado O Holocausto Brasileiro, que foi lançado no ano de 2003 pela escritora chamada Daniela Arbex. E este livro ele retrata muitos maus tratos que foram ocorridos, né, neste Hospital Colônia de Barbacena. Muitas desses relatos foram feitos através de funcionários que trabalharam lá, médicos que fizeram algumas intervenções nos pacientes e também de pessoas ligadas diretamente ao dia a dia do hospital. E a partir do ano de 2016 foi lançado o documentário, né, chamado O Holocausto Brasileiro, que tem como base este livro. Inclusive eu vou colocar o link dos dois documentários para que vocês possam ver posteriormente, né? O Holocausto Brasileiro e o Em Nome da Razão. Então galera, a partir deste momento, né, eu fiz questão de ver todo esse documentário e fiquei bastante impressionado com tudo que estava acontecendo neste lugar. E, infelizmente, o Brasil ele tem muitas coisas que são passadas para embaixo do pano. Muitas coisas que aconteceram neste período, início do século XX, né, muitas delas não foram documentadas. E este acontecimento específico no Hospital Colônia de Barbacena, não é algo isolado, pois neste período, inclusive em muitas capitais brasileiras, existiam muitas unidades de atendimento psiquiátrico, né? E nesses lugares aconteciam realmente torturas psicológicas, né, até mesmo físicas contra esse tipo de pessoa. A partir do momento que foram feitas as reformas necessárias para que esses hospitais pudessem atender as pessoas com dignidade, muita coisa acabou mudando. E foi graças às denúncias que foram feitas contra esses lugares que foram feitas essas reformas, né? Hoje em dia, todos os hospitais psiquiátricos eles passam por toda uma fiscalização justamente do governo, de órgãos públicos, né? Para que eles pudessem
para que eles possam atender essas pessoas da melhor maneira possível, sendo que elas são tratadas com dignidade e respeito, né, como pessoas comuns, pois todos nós somos iguais perante a lei e devemos ser tratados como tal. No começo foi difícil até pra mim, quando a gente via que o chão tinha só fezes, né? Falava, nossa, meu Deus, me dá coragem, né? Os primeiros dias eram difíceis mesmo. Dá pra entender essa linguagem que não é uma linguagem verbal, mas que você vê no corpo, né? E eu acho que foi mais através de olhar pra eles e entender, né? Por exemplo, às vezes o Albino tava numa posição e eu falava, não, o Albino tá se sentindo incomodado nisso aqui, vamos trocar, vamos deixar, né? Porque não tem rigidez, eu falo, olha gente, vocês vão desculpar, mas quem trabalha aqui não tem rigidez de nada, não. Por exemplo, quer andar, anda, quer levantar, levanta. Quando conseguimos fazer a identidade de cada um, o CPF, cada um virou cidadão, se tornou gente perante a sociedade, para nós eles já eram, mas estão registrados. E o Silvio é aquele menino lourinho que tinha uma opção de moscas, né, em cima dele. E quando ele tava daquele jeito, passa alguém e fala, essa menina tem mais que morrer. Essa menina aqui, é esse menino que é um galã de cinema, porque ele era louro, o cabelo era mais bonito. Hoje eu envelheci, mas eles também. Então o cabelo era todo lourinho. Eu falei, esse é o menino que é um galã de cinema. Aí tava lindo mesmo, aí todo mundo ficou impressionado. A Wanda Lúcia, né? A Wanda Lúcia tá naquele filme do Elvésio Raton, quando ela era pequenininha, junto com o Silvinho. Vai sozinho, você consegue? Pode ir sozinho. Eu acho que, na medida que incomoda, você mostra que existe uma outra possibilidade. Que as pessoas conseguiram também sobreviver àquele terror, né? Conseguiram. Então, galera, eu aconselho vocês verem esses documentários para vocês conhecerem um pouquinho mais essa história e, com certeza, o nível de atrocidade é incrível. Mas eu acredito, assim, que se nada for denunciado com respeito a isso, nada vai mudar, não é mesmo? Então, muitas coisas que aconteceram neste lugar, elas vão ficar na história, para que não se repitam no futuro, né? Bom, gente, é um vídeo bem difícil de ser feito. Eu vi esses dois documentários e acabei ficando bastante impressionado com a atrocidade e o nível da humanidade de fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de tortura psicológica, pois são seres humanos. E isso acaba impressionando muito, justamente pela comparação que foi feita com o tratamento dos nazistas aos judeus, né? E infelizmente isso teve que acontecer aqui no Brasil. Mas é através dos erros que a gente acaba aprendendo para que as coisas possam melhorar, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele é um pouco bem forte, bem impactante, mas é sempre bom a gente trazer a realidade aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, beleza? Pode ser que eu tome um bloco do YouTube justamente por trazer imagens impactantes, mas eu acho que vale a pena fazer sobre esse tipo de tema justamente para trazer o conhecimento para que vocês possam conhecer também, beleza? Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva sempre para receber as nossas atualizações, né? Se você tem alguma sugestão de tema que gostaria que eu falasse aqui no canal, deixe nos comentários, quem sabe eu não faço um vídeo sobre ele, beleza? Também eu tô com o meu canal paralelo chamado Conselhos do Papai. Lá eu trato de uma dinâmica muito mais voltada à criação dos filhos para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da minha vida, beleza? Então obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!